Você já ouviu falar de um lugar onde quem manda são as mulheres? E não estamos falando da Ilha Paraíso, lar da Mulher Maravilha e suas Amazonas. Esse lugar existe de verdade e fica na China, em uma sociedade bem diferente do que estamos acostumados. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para conhecer os Mozuo, um grupo onde as mulheres são as chefes. O casamento é coisa do passado, e as meninas recebem um quarto particular para se relacionar com quem quiser e sem compromisso. Um mundo bem curioso, não acha? Mas será que essa vida é tão boa para as mulheres quanto parece? Por que eles não se casam? E como os homens lidam com tudo isso? Fica por aqui, porque as respostas para todas essas perguntas você vai descobrir agora. E antes de começarmos, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para não perder nenhum conteúdo incrível. Número 1. Localização do povo Mozuo. Os Mozuo são uma comunidade única, de cerca de 40 mil pessoas que vivem entre as províncias de Yunnan e Sichuan, na China. O interessante é que, enquanto o mundo ao redor segue um padrão patriarcal, eles mantêm viva uma sociedade matriarcal. Eles estão localizados nas margens do belíssimo lago Lugu, em um lugar conhecido como o Reino das Mulheres. Aqui, a herança passa de mãe para filha, preservando uma forte tradição matrilinear, onde a linha de descendência é sempre pela mãe, e matrilocal, onde, após o casamento, os filhos continuam vivendo na casa da mãe e o marido é obrigado a viver na casa da sogra. Essa região é bem isolada, o que ajudou a manter as tradições culturais intactas ao longo dos séculos. Para chegar até lá, a jornada não é das mais fáceis. Estradas sinuosas e uma infraestrutura limitada fazem parte do pacote. Mas isso também contribui para o charme e a preservação da cultura dos Mozuo. A região, que fica perto da fronteira com o Tibete, também reflete influências tibetanas em sua cultura. Número 2. Vida cotidiana. A vida dos Mozuo é bem ligada à terra, já que eles são principalmente uma cultura agrária. O dia a dia gira em torno do cultivo de grãos, batatas e do cuidado com o gado. Iaques, búfalos, ovelhas, cabras e aves fazem parte da rotina. Quando o assunto é comida, eles são praticamente autossuficientes, criando tudo o que precisam para viver. A carne, por exemplo, é essencial na dieta, mas como eles não têm refrigeração, a maioria é salgada ou defumada para durar mais. Inclusive, eles são famosos por uma iguaria, a carne de porco preservada, que pode ser guardada por mais de 10 anos. Nas vilas, a economia é mais baseada na troca de bens. As pessoas negociam o que precisam diretamente umas com as outras, mas, à medida que a interação com o mundo exterior aumenta, o uso de dinheiro também começa a se tornar mais comum. No entanto, as rendas por lá ainda são bem baixas, variando de 150 a 200 dólares por ano, aproximadamente entre 800 a R$ 1.000, o que torna difícil cobrir despesas maiores como educação e viagens. Uma tradição bem popular entre eles é o sulima, uma bebida alcoólica local parecida com um vinho forte. Eles bebem o tempo todo, especialmente em festas e cerimônias, e é sempre oferecido aos visitantes como um gesto de hospitalidade. As casas também são bem diferentes do que estamos acostumados. Elas têm um formato quadrado, com 4 estruturas retangulares ao redor de um pátio central. Dentro da casa, humanos e animais convivem juntos, e o primeiro andar é dedicado principalmente a eles. No primeiro andar também ficam a cozinha e a sala de visitas. Já no segundo andar, ficam os quartos privados das mulheres, enquanto o restante da família dorme em espaços comunitários. A eletricidade é uma novidade nas comunidades de Mosul, e muitas vilas ainda não têm acesso a ela. Água encanada? Também é raro, e as famílias dependem de poços ou riachos para se abastecer. Para quem está acostumado com as facilidades modernas, viver em uma vila dessas pode ser uma experiência bem diferente.
Número 3. Religião. Assim como falamos anteriormente, essa região está próxima à fronteira do Tibete, e a cultura dos Mosuo compartilha algumas influências tibetanas, especialmente no que diz respeito à religião. Os Mosuo seguem duas religiões principais, o budismo tibetano e a antiga religião animista chamada Daba. Cada uma tem seu papel na vida da comunidade, com o budismo sendo mais presente no cotidiano e o Daba reservado para cerimônias especiais. O budismo tibetano é visível em todos os cantos. As bandeiras de oração, as rodas nas mãos das mulheres e a presença de monges nas vilas reforçam sua importância. Eles também têm um Buda vivo, um líder espiritual que volta à região para celebrações importantes. Nas casas, é comum ver estátuas de deuses budistas, e oferecer parte da comida ao fogo faz parte das tradições diárias. Já o Daba, a religião animista, acredita que todos os elementos da natureza, como plantas, animais e objetos inanimados, possuem espíritos que podem influenciar a vida das pessoas. Embora não seja tão presente no dia a dia quanto o budismo, ainda é essencial em cerimônias como funerais e rituais de cura. O problema é que essa tradição está em risco. Com poucos sacerdotes Daba restantes e sem registros escritos, boa parte da história e cultura dos Mosuo pode desaparecer quando os últimos sacerdotes falecerem. Falando nisso, a ausência de uma língua escrita não só afeta a religião, mas também a maneira como essa comunidade transmite seus conhecimentos. Número 4. Idioma e transmissão de conhecimentos apenas pela via oral. Os Mosuo são mestres da palavra falada. Eles mantêm sua história, tradições e cultura vivas, através de uma rica tradição oral, passando tudo de geração em geração. Nada é escrito. Toda a sabedoria ancestral, desde lendas antigas até costumes diários, é preservada através das histórias contadas pelos mais velhos. Essa transmissão oral é fundamental para a continuidade da cultura Mosuo, garantindo que cada nova geração conheça suas raízes. No entanto, essa forma de preservar o conhecimento já não é suficiente, especialmente em um mundo que muda tão rápido. A geração mais jovem está começando a romper com alguns desses ciclos, o que ameaça a continuidade da tradição. Pensando nisso, foi criada uma associação de desenvolvimento cultural que busca desenvolver uma forma escrita para a língua Mosuo, com o objetivo de registrar e preservar essa herança antes que ela se perca no ritmo acelerado da modernidade. Número 5. Sociedade matriarcal. O que vou te contar agora pode parecer sem sentido, principalmente quando pensamos na China, um país conhecido por sua sociedade patriarcal e, em muitos casos, machista. Na China, o patriarcado é predominante e, infelizmente, o infanticídio feminino, ou seja, o assassinato de meninas recém-nascidas, ainda ocorre em algumas regiões. Mas entre os Mosuo, a história é outra. Nessa tribo, as mulheres são responsáveis pela administração financeira e pelo sustento da família. Eles são uma das últimas sociedades matriarcais do mundo, o que significa que as mulheres ocupam as principais posições de poder e autoridade, tanto na família quanto na comunidade. Nessa sociedade, as mulheres possuem e herdam propriedades, cuidam das plantações e administram as famílias. Cozinham, limpam e criam os filhos. Os homens fornecem a força física, aram a terra, constroem e consertam as casas, abatem animais e ajudam nas grandes decisões familiares. Mas, no fim das contas, a palavra final é sempre da avó, a verdadeira líder da família. Número 6. Casa da Vó. Pela tradição, a avó é a figura mais importante e responsável pela harmonia familiar. É comum encontrar uma típica casa Mosuo, em estilo de pátio,
onde a casa da avó é o local mais importante. Nela mora a chefe da família. E é lá que todas as decisões importantes são tomadas. Muitas vezes, a cozinha fica no quarto dessa líder, com uma fogueira no chão e diversos utensílios tradicionais. Outro detalhe interessante é o portão menor que fica no lado oposto de sua cama. Esse portão tem um significado especial. É o portão da vida e da morte. Quando um bebê nasce na família Mozu, ele é colocado atrás desse portão em uma cerimônia simbólica para celebrar sua chegada. Da mesma forma, quando um idoso falece, o corpo é colocado atrás do portão por 1 ou 2 dias. Falando em rituais, a cultura Mozu também dá muita importância aos ritos de passagem, especialmente na transição para a vida adulta, e isso nos leva à cerimônia de maioridade. Número 7. Celebração da maioridade. A cerimônia da maioridade é um dos eventos mais importantes na vida de uma criança Mozu, especialmente para as meninas. Geralmente realizada entre os 12 e 14 anos, essa cerimônia marca a transição para a vida adulta. Antes disso, meninos e meninas se vestem de maneira semelhante e são excluídos de certas atividades da vida comunitária. Quando atingem a maioridade, as meninas recebem suas saias e os meninos suas calças. Por isso, o rito é conhecido como cerimônia da saia para as meninas e cerimônia das calças para os meninos. Como toda a família vive sob o teto da matriarca, as meninas, ao completarem a maioridade, ganham o direito de morar sozinhas, conquistando um quarto próprio, onde têm liberdade para receber homens sem a necessidade de formalizar o relacionamento. A palavra casamento nem existe na cultura Mozu, e mesmo em relacionamentos duradouros, a descendente da matriarca permanece na casa da família, ou seja, ninguém se casa e ninguém sai de casa. Número 8. Casamento. Um dos aspectos mais conhecidos e muitas vezes mal compreendidos da cultura Mozu é a prática dos casamentos ambulantes, ou zouhun em chinês. Esse termo vem do fato de que os homens caminham até a casa de suas parceiras à noite, mas voltam para suas próprias casas pela manhã. Os Mozuo vivem em grandes famílias extensas, com várias gerações morando juntas. Dentro dessas casas, todos dividem o espaço de forma comunitária, sem muita privacidade, exceto para as mulheres em idade apropriada, que possuem seus próprios quartos privados. Quando uma mulher Mozu se interessa por um homem, ela o convida para passar a noite em seu quarto. Esse encontro é realizado de forma discreta. O homem chega após o anoitecer e retorna para sua casa ao amanhecer, o que originou o nome casamento ambulante. Embora as mulheres tenham a liberdade de mudar de parceiro quando quiserem, a maioria mantém relacionamentos a longo prazo, o que muitos antropólogos chamam de monogamia serial. Algumas dessas uniões podem até durar a vida inteira. Mesmo em relacionamentos duradouros, os parceiros não moram juntos. O homem continua a viver com sua família e a mulher com a dela, sem compartilhar propriedades ou responsabilidades financeiras. O sonho para alguns, não é mesmo? Já aproveita e deixa nos comentários o que você acha desse tipo de relacionamento? Número 9. Filhos. Se esse tipo de relacionamento te surpreendeu, espere só até saber sobre os filhos. Quando uma criança nasce, o pai pode ter pouca ou nenhuma responsabilidade direta sobre ela. Em alguns casos, as crianças nem sabem quem é o pai. Se um homem deseja participar da criação de seus filhos, ele traz presentes para a família da mãe e declara sua intenção de se envolver. Isso lhe concede um certo status dentro da família materna, mas ele nunca será considerado parte integrante da família da mulher. Independentemente disso, a criança é criada pela família da mãe e carrega o sobrenome materno. Isso não significa que os homens não tenham responsabilidades. Eles são responsáveis pelas crianças de sua própria linhagem, ou seja, pelos filhos de suas irmãs, tias e outras parentes femininas.
Assim, os homens têm um papel importante na criação dos sobrinhos, já que a estrutura familiar é amplamente coletiva. Esse modelo familiar proporciona grande estabilidade. Não há preocupações com divórcios, guarda de filhos ou divisão de bens, pois cada pessoa permanece ligada à sua família de origem. E como as crianças não saem de casa, não há preferência por filhos homens, algo comum em outras culturas. E se uma família Mosul não puder ter filhos ou tiver apenas meninos, a solução é simples: a adoção. Número 10. Adoções. Quando uma família não consegue ter uma sucessora mulher, é comum que adotem formalmente uma criança, muitas vezes de parentes próximos, como primos maternos. Isso garante que, quando a matriarca atual falecer, a nova adotada assuma o papel de líder da família. E o mais interessante, ela e seus descendentes passam a ser reconhecidos como parte integral da genealogia familiar, com todos os direitos e deveres. Para os Mosul, a linhagem não se trata apenas de sangue, mas da casa em si. Viver sob o mesmo teto cria laços tão fortes quanto os de parentesco. Adotar alguém é uma maneira de garantir que a família continue forte e unida, seja para equilibrar o número de homens e mulheres, dar suporte a uma família que ficou pequena demais ou cuidar de uma criança órfã. A adoção é vista como uma oportunidade de manter o coração da família batendo firme. E uma vez adotada, a pessoa é tratada como se sempre tivesse sido parte da casa. Compartilha a história, as tradições e a herança em pé de igualdade com todos os outros membros. Para os Mosul, o que importa não é tanto de onde você veio, mas para onde você vai e com quem você vai trilhar esse caminho. Número 11. Integração e modernização. Como já falamos, a nova geração está passando por mudanças intensas, e com as novas tecnologias e possibilidades, os Mosul não ficaram de fora dessa transformação. Tudo começou com o boom do turismo nos anos 1990. Com a chegada de visitantes chineses, a região dos Mosul foi virando de ponta cabeça. Estradas pavimentadas apareceram, um aeroporto foi construído e novos empregos surgiram, trazendo mudanças profundas ao modo de vida tradicional. Apesar de a cultura matriarcal ainda ser forte, os jovens estão escolhendo caminhos diferentes dos de suas avós, que seguiam o antigo casamento ambulante. Hoje, muitas mulheres da nova geração preferem morar com seus parceiros e criar os filhos em conjunto, algo que seria impensável há algumas décadas. Essas mudanças vão além da vida familiar. O turismo abriu portas que antes nem existiam. Trabalhar em hotéis, pousadas, restaurantes, ou até como guias turísticos e motoristas, virou uma realidade. A velha economia de subsistência, baseada na agricultura, está dando lugar à agricultura comercial e à crescente indústria do turismo. Para os jovens, essa nova era não é só sobre ganhar dinheiro, mas sobre se conectar com o mundo, fazer parte de algo maior. E aí entra a educação. Embora o ensino superior ainda seja um desafio por causa da distância, alguns jovens já estão quebrando barreiras e seguindo carreiras que seus avós jamais imaginariam. É o caso de alguns que se tornaram funcionários públicos ou até professores universitários. Então isso quer dizer que essa comunidade e costumes desaparecerão? Isso só o tempo dirá. Alguns acreditam que o modelo familiar ancestral, com sua autonomia e forte conexão, ainda possa ser valorizado e mantido. Outros temem que, em poucas décadas, tudo isso vire apenas uma lembrança. O que podemos afirmar é que os Mosul estão vivendo um momento de transformação intensa. De um lado, as novas oportunidades, de outro, o esforço em preservar suas tradições. O futuro dessa comunidade? Só o tempo e suas escolhas poderão revelar. Se você gostou de explorar essa cultura com a gente, aproveite para se inscrever no canal Belo Mundo e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma de nossas próximas descobertas. Agora,
é a sua vez. O que mais te surpreendeu nessa jornada? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias com a gente. Fique ligado, porque temos muito mais vídeos interessantes a caminho. Muito obrigado por assistir e nos vemos na nossa próxima aventura.